É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Maria. E eis que estou convosco todos os dias. Um dia, o medo vai passar, a dor vai passar, a solidão vai passar, o desespero vai passar. Um dia, a tristeza morrerá, a doença morrerá, a deficiência, a deformidade e a ansiedade morrerão. A guerra morrerá, o ódio morrerá. Um dia, a morte morrerá. E todos nós viveremos novamente, graças a Ele.
in our hour of deepest sorrow, we can receive profound peace from the words of the angel that first Easter morning. He is not here, for he is risen. As one of his special witnesses on earth today, this glorious Easter Sunday, I declare that this is true. In his sacred name, even the name of Jesus Christ, our Savior. Amen. Devo retornar à cidade para contar aos outros. Venha conosco. Mulher, por que choras? Quem buscas? Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Maria. Rabboni. Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus.
Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a este que é o Devocional de Páscoa da Presidência da Estaca, Rio Claro. Essa devocional está sendo presidida pelo presidente Wagner Aparecida dos Santos, presidente da Estaca, e dirigida por mim, Leandro Sartiluna. Nós ouviremos como primeiro hino, um hino previamente gravado pelo Coro do Tabernáculo. Logo após o primeiro hino, nós teremos a oração pelo irmão Pablo, da ala Cordeirópolis. Após o irmão Pablo, eu terei a oportunidade e o privilégio de dar uma mensagem para vocês. E logo em seguida, o presidente Castro também dará uma mensagem. E após o presidente Castro, teremos 2 testemunhos. O testemunho do irmão João Pedro e da irmã Alícia. Após os testemunhos, nós teremos um hino especial cantado pelos jovens Sud, que foi previamente gravado também. E logo em seguida, teremos a mensagem do nosso presidente da Estaca, o presidente Wagner. Após as palavras do presidente Wagner, ouviremos um hino especial pelo irmão Luciano e pela cantora Júlia Simões. Após então, nós teremos a última oração, que será oferecida pelo irmão Davi, da ala Rio Claro 4. Nosso querido amado celestial, agradecemos essa reunião da Páscoa, que seja uma boa reunião para todos, que não aconteça, que esse vírus possa ir embora, que a gente possa ficar bem. E Deus abençoe as famílias que estão com dificuldade, e abençoe quem está doente possa ficar bem. Em nome de Jesus Cristo, amém. Boa noite, irmãos. Irmãos, vivemos em tempos desafiadores. Eu acho que sempre foi assim, né? Não me lembro em nenhum momento em que nós estivemos plenamente em alegria, plenamente em paz, plenamente em tranquilidade, mas sempre vivemos em momentos onde nós precisamos ser desafiados, onde nós precisamos vencer algumas coisas, alguns problemas, algumas dificuldades e onde nós fomos testados de alguma forma. Parece que os desafios eles são infindáveis, parece que nunca vão acabar, parece que a gente vai ter que enfrentar para sempre eles. E na verdade é assim mesmo. Parte do plano do Evangelho de Cristo é que nós passemos por esses desafios, passemos por essas dificuldades
e tenhamos a capacidade de vencê-los, tenhamos a capacidade de liderar e de progredir. Muitas vezes nós sentimos pressão por fazer parte deste mundo, por fazer parte das coisas que acontecem no mundo, por fazer parte do que ele representa. Mas nós não precisamos ser do mundo. Cristo, em sua oração intercessória, ele nos diz isso com muita clareza, lá em João 17, de 15 a 17, ele diz o seguinte: não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Joseph Fielding Smith, em seu livro de ensinamentos dos presidentes da igreja, ele diz o seguinte: se vivemos a religião que o Senhor revelou e que nós recebemos, não pertencemos ao mundo. Não devemos envolver-nos em nenhuma de suas tolices. Não devemos participar de seus pecados e erros, erros filosóficos e erros doutrinários, erros no que se refere ao governo, nem qualquer outro tipo de erro. Não devemos participar deles. A única coisa que nos cabe é guardar os mandamentos de Deus. Isso é tudo. Ser fiel a todos os convênios e a todas as obrigações que aceitamos e tomamos sobre nós. Irmãos, não se sintam excluídos por não fazerem parte do mundo. Não faz parte do plano de Deus que nós façamos isso. Tanto que Cristo orou por nós para que Deus nos livrássemos do mal, para que Deus tirasse o mal de nós, para que nós consigamos vencer ele, mas não para que nós façamos parte dele. Então, muitas vezes nós nos pegamos com essas pressões, com esses desafios e acabamos nos chateando, acabamos nos colocando para baixo ou ficando piores por causa disso, por causa de uma coisa que nós queremos, mas que não devemos querer. Quando Cristo estava próximo da sua crucificação, da sua ressurreição, ele ensinou muitas coisas. Em Mateus 25, do 31 a 40, eu gostaria de ler um pouco com vocês essas escrituras. É uma escritura bem conhecida, mas ele nos fala sobre a maneira como nós devemos agir nesta terra, a maneira como nós devemos fazer aqui. Então ele começa assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se sentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas de um lado e os bodes de outro. Então dirá o rei às ovelhas: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade, vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Em toda a sua fala, não havia preconceitos, não havia partidos, não havia opiniões, haviam apenas pessoas, nossos irmãos, todos filhos de Deus, em busca de curarmos as nossas imperfeições e em busca da paz de Cristo. Em João 14, 27, o Senhor ele nos ensina: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Cristo está nos ensinando que nós não devemos nos preocupar com as coisas do mundo, nós devemos buscar a paz do mundo, nós não devemos buscar ser parte desse mundo.
mas nós devemos buscar ser parte do mundo dele. Nós devemos buscar ser parte do amor de Cristo, ser realmente contados como filhos de Deus, para que um dia nós possamos estar junto com Ele, para que um dia nós possamos estar lá desfrutando de todas as bênçãos prometidas por Deus para nós. Irmãos, quando foi a última vez que você saiu da sua zona de conforto e fez algo por alguém? Quando foi a última vez que você seguiu o exemplo de Cristo e serviu a alguém? Nós iremos passar um vídeo agora que fala um pouco sobre isso. Por favor, enquanto vocês estiverem prestando atenção no vídeo, pensem em vocês. Pensem nas coisas que vocês estão vivendo, pensem nas dificuldades que vocês estão tendo e nas ações que vocês estão tomando, no rumo que vocês estão seguindo. Irmãos, nunca é tarde para nós iniciarmos algo novo. Nunca é tarde para recomeçarmos. Nunca é tarde para pedirmos perdão pelos nossos pecados e deixarmos o poder expiatório do Salvador Jesus Cristo modificar o nosso destino divino. Nunca é tarde, irmãos. Começando hoje, como Cristo pode renovar você? Começando hoje, nós podemos recomeçar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, queridos irmãos da Estaca Rio Claro. É um prazer enorme estar com vocês aqui nessa devocional de Páscoa. Uma data muito especial, da qual a gente gosta muito de viver com nossas famílias, de estar comemorando com nossos familiares. Hoje eu gostaria de falar sobre algo que me motiva muito nessa Páscoa, né? Graças à expiação de Jesus Cristo, são vários eventos durante a expiação, me chamaria a atenção vários deles. Se eu falasse apenas um aqui, eu estaria sendo injusto, porque a expiação como um todo, ela me marcou demais. Ela realmente me fez me tornar um membro fiel da igreja, conduzir minha família nesse evangelho e me dar uma nova chance de ser uma pessoa melhor a cada dia. A cada domingo que eu tomo o sacramento, eu posso me tornar melhor. Mas hoje eu gostaria de falar sobre o que a expiação nos traz de oportunidade. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3, tem uma parte muito especial, né? Que ele fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de um novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu gosto muito dessa parte que ele fala assim, para uma viva esperança. Graças à expiação de Jesus Cristo, nós podemos receber um papel em branco
e escrever uma história a cada domingo. Quando nós vivemos a experiência sagrada do sacramento, nós renovamos os nossos convênios, nós podemos escrever uma nova história. Nós recebemos uma folha branca do Senhor e compartilhamos uma nova história, escrevemos um novo roteiro para a nossa vida. Que alegria, que oportunidade, que bênção, né? A gente saber que o Senhor nos deu uma chance a cada domingo, a cada momento do qual a gente se arrepende. Se arrepender é algo divino, é algo celeste, é algo incrível, né? Às vezes nós temos a visão do arrependimento como um fardo muito pesado, como um fardo muito difícil, que nós vamos ser julgados, que nós vamos ser apontados. Não, o arrependimento ele traz totalmente o contrário desses sentimentos. Ele te traz leveza, ele te traz liberdade, ele te traz uma nova oportunidade. E foi isso que a expiação de Jesus Cristo nos proporcionou. Eu sou muito grato realmente por conhecer essas verdades, pelas Escrituras em minha vida, por ela me ensinar, me ajudar a ganhar esse conhecimento. Eu sou muito grato pelo dia que eu orei e perguntei ao Senhor sobre a expiação de Jesus Cristo. Que sentimento, que coisa incrível. Eu me recordo quando eu servi uma missão e o meu presidente de missão, ele fez um desafio que nós estudássemos todas as Escrituras que falassem sobre Jesus Cristo, que estava no guia no guia das Escrituras, né? Ali a gente atrás, que a gente pegasse todas as Escrituras durante aqueles 6 semanas da transferência e estudasse sobre Jesus Cristo. Eu cresci muito o meu conhecimento sobre o Salvador e eu gostaria de deixar esse desafio para vocês, né? Façam um estudo de todas as Escrituras que tem no guia dos estudos das Escrituras. Tudo que você vai lá em Jesus Cristo, estuda todas aquelas Escrituras. Vai abrir muito o conhecimento de vocês. E numa próxima transferência ele fez o desafio para que a gente estudasse os atributos de Jesus Cristo. Que homem era o Salvador, que homem que ele é, que amor, né? Que paz, que mansidão, né? Que humildade, né? Como ele sempre está de braços abertos, estendidos para nós. No momento em que ele pagou pelos nossos pecados, ele não recuou, ele não desistiu, porque ele me ama, porque ele ama você, porque ele ama todos nós. Que nós possamos ter gratidão pela expiação de Jesus Cristo, que nós possamos refletir nessa Páscoa sobre o Salvador Jesus Cristo, sobre o sacrifício que ele fez por cada um de nós, que nós possamos aproveitar a oportunidade de receber uma folha em branco e escrever uma história diferente. Que nós possamos aproveitar esse momento e nos aproximar dele, conhecer ele e saber como ele enfrentou as adversidades, como ele venceu o mundo, com paz, com alegria e com muita fé, perseverança e poder no sacerdócio. Eu sei que Jesus é o Cristo, que ele entregou a sua vida por mim, que ele nos ama, que ele cuida individualmente de cada um de nós, que ele me conhece pelo meu nome, que ele conhece você pelo seu nome. E hoje eu gostaria de fazer esse desafio, que a nossa Páscoa possa ser uma Páscoa centralizada em Jesus Cristo e que possamos encarar essa Páscoa como uma nova esperança. Viva a nova esperança, como em 1 Pedro nos ensina. E eu deixo esse testemunho e esse discurso no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje eu gostaria de prestar um testemunho sobre o meu amor com Jesus Cristo. Ele morreu por mim e no 3º dia ele ressuscitou. E um dia eu também vou poder ressuscitar. Eu deixo esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. O que mais gosto na Páscoa é de ganhar os ovos de chocolate. Mas eu vim falar sobre o verdadeiro motivo de termos alegria na Páscoa. Numa sexta-feira, há quase 2000 anos atrás, Cristo expiou pelos nossos pecados. E num domingo de Páscoa, ele ressuscitou. O presidente Russell M. Nelson disse que a expiação é ser envolvido pelo abraço de Deus, ouvindo palavras que expressam não apenas o seu perdão, mas também nossa unidade de coração e mente. Você já imaginou como é bom ser abraçado por Jesus Cristo? Então, é esse o motivo de termos alegria na Páscoa. E se a gente se arrepender, não teremos que pagar o preço de sofrer como Jesus sofreu por amor a nós.
presta esse meu testemunho de que a igreja é verdadeira, sobre a expiação e que podemos ter uma família eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Dá pra ouvir, se aproxima, passo a passo ele vem. Todos somos chamados pra segui-lo, vem também. Um a um, lado a lado, com os mesmos ideais. Um exército de amor do príncipe da paz. Somos uma família entre povos e nações, unidos pelo amor de Deus que cura enfermos e corações. Mas sozinhos cairemos, juntos o mal não é capaz de vencer o grande exército do príncipe da paz. Vem também, marchemos juntos com o príncipe da paz. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que bênção poder estar todos juntos nesse devocional de Páscoa da Presidência da Estaca e convidados. Ouvimos excelentes mensagens essa noite do presidente Castro e do presidente Luna. Também ouvimos 2 testemunhos maravilhosos de 2 crianças. Esses testemunhos dessas crianças também nos fazem lembrar de um dos mais poderosos ensinamentos de Jesus Cristo, quando ele disse que devemos nos tornar humildes como uma criancinha. Esse ensinamento foi feito num momento particular da vida do Mestre e dos seus discípulos. Seus apóstolos fizeram a seguinte pergunta para Jesus Cristo: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Jesus Cristo chamou uma criança para o meio deles, colocou um menino no meio e disse: Se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. Isso está escrito lá em Mateus, no capítulo 18, nos versículos 3 e 4. Hoje é domingo de Ramos. É um domingo particularmente especial para o mundo cristão. Independente da fé que ele professa, é um domingo particularmente especial, porque ele representa a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, profetizado há séculos por Zacarias. Jesus Cristo entrou em Jerusalém montado em uma jumentinha, e seus seguidores e aqueles que o admiraram
o admiravam e receberam ele, saudando-o com ramos de palmeiras. Isso tem um simbolismo particular, porque eles sabiam quem era aquele homem, sentiam que nele tinha algo especial, mas não compreendiam exatamente qual era a missão dele e o que ele estava prestes a realizar, que era a gloriosa expiação por todos nós. Gosto de pensar o quão abençoado nós somos por saudarmos Jesus Cristo em nossa vida e recebê-lo alegremente em nosso coração. Ele é a razão de tudo o que existe. É o centro do plano de salvação. Sem ele, o plano de salvação não seria possível. Os israelitas, quando estavam no deserto e se livraram da escravidão do Egito, foram guiados no deserto sob um convênio. E esse convênio, baseado na lei mosaica, era totalmente centralizado na vinda do Messias, para preparar o povo para a vinda do Messias. Durante a sua jornada pelo deserto, lamentavelmente devido à transgressão, devido ao murmúrio, devido a tudo que muitas vezes eles se esqueciam do Senhor e murmuravam no deserto, eles foram picados por serpentes venenosas. A solução foi muito simples. Moisés foi inspirado a preparar uma serpente de bronze, colocar numa haste e pedir para que todos aqueles que olhassem para a serpente ficariam curados dos efeitos das serpentes venenosas. Que método simples era esse? Bastava apenas olhar para a serpente. Igualmente, nos dias de hoje, muitas vezes podemos até mesmo ser picados por serpentes venenosas. Gostaria de olhar e examinar essa passagem das Escrituras da história do povo de Israel sobre um contexto moderno. Gostaria de examinar com vocês essa história sobre o nosso contexto. Muitas vezes, em nossa jornada, nós podemos ser picados por serpentes. Em nossa jornada, muitas vezes, podem vir provações, privações, situações complicadas que podem fazer com que nós murmuremos, podem fazer com que nós nos esquecemos dos convênios que nós fizemos. E ao fazermos isso, as serpentes modernas venenosas também podem nos picar. Nós podemos receber as picadas do orgulho, as picadas da vaidade, as picadas do egoísmo, em especial esse que faz com que os casamentos se desfaçam, que faz com que a discórdia entre no lar, entre marido e mulher, entre pais e filhos. Nós podemos muitas vezes ser picados pela serpente do desânimo, podemos ser picados pela serpente de não nos atentarmos para, por exemplo, renovarmos a nossa recomendação do templo, independente da situação dos templos estarem fechados. Nós podemos ser picados pelas serpentes do desânimo de não nos atentarmos muitas vezes para coisas simples, como a oração regular, o estudo do regular das Escrituras. Podemos ser picados, por exemplo, por trejeitos que nós deveríamos deixar, por um estilo de comportamento que nós temos, que nós deveríamos já ter abandonado, por às vezes termos deixado de lado a oportunidade de desenvolver um atributo que Jesus Cristo queria que nós desenvolvêssemos e já era para nós termos desenvolvido. Nós podemos ser picados pela serpente venenosa da pornografia, que pode nos colocar em um elo difícil de ser quebrado. Nós podemos ser picados, queridos irmãos, pela serpente da apostasia pessoal, que pode fazer com que nós deixemos de lado convênios, critiquemos os nossos líderes e nos afastemos da presença do Senhor. São tantas as picadas que podemos receber durante a jornada. Porém, o método, igualmente como nos dias de Israel, ele é simples.
está ao alcance dos nossos dedos. Hoje, com apenas um clique, nós podemos assistir à nossa reunião sacramental. Podemos assistir à reunião do nosso quórum, à reunião das moças, à reunião do sacerdócio arônico. Podemos participar da aula dos jovens. Com apenas um clique, as nossas crianças podem ver a sua professora cantar os hinos de Sião e fazer orações. Com apenas um clique, o estender das mãos e os dedos, podemos nos livrar da apatia e acessarmos coisas inspiradoras nas mídias sociais da igreja, nas escrituras que estão ao alcance das nossas mãos. Com apenas um clique, nós podemos nos livrar da inobservância do dia do Senhor, guardando-o de uma maneira adequada em nossas vidas. Os métodos são simples. O Senhor tem simplificado os seus métodos cada vez mais. Que possamos, então, irmãos, não endurecer o nosso coração, porque estamos plenamente vivendo na época que Lucas profetizou séculos atrás. Vivemos numa época em que o coração dos homens iria endurecer-se. Vivemos numa época em que o coração dos homens falhariam e endureceriam, não por coisas grandes que deveriam ter sido feitas, mas por coisas simples, igualmente como Israel antiga, que simplesmente deveria olhar para a serpente do deserto. Agora, amados irmãos, como vosso presidente de estaca, eu vos exorto a que possamos dar atenção para a simplicidade da mensagem do Salvador. Que possamos, então, não endurecer o nosso coração. Gostaria de ler-vos uma escritura que se encontra aqui no livro de 2 Nefe, no capítulo 25, versículo 20. Diz o seguinte: E agora, meus irmãos, falei com clareza, de modo que não podeis errar. E como vive o Senhor Deus, que tirou Israel da terra do Egito, e deu a Moisés o poder de curar as nações depois de haverem sido mordidas por serpentes venenosas, se olhassem para uma serpente que ele levantou diante deles, e também lhe deu poder para golpear a rocha, a fim de jorrar-se água. Sim, eis que vos digo que, assim como essas coisas são verdadeiras, e como o Senhor Deus vive, não há outro nome dado debaixo do céu, mediante o qual o homem possa ser salvo, a não ser o de Jesus Cristo, do qual eu vos falei. Ele é o nome. Não existe outro nome pelo qual nós podemos ser salvos. Olhemos então para Jesus Cristo e confiemos na simplicidade do método. Compartilho essa mensagem a vocês e desejo-vos a todos uma feliz Páscoa. Em nome de Jesus Cristo, nosso Mestre. Amém. Já senti sua luz e já senti sua paz, mais forte que tudo mais. Se eu pudesse proclamar para o mundo escutar e assim conhecer o que vou dizer. O meu Senhor é o caminho, vida e luz. Sei que não há um outro nome para nos salvar. E ao proclamar que
sei que Ele é. Que bênção é trilhar, quão doce é sentir o seu grande amor por mim, por você, por todos nós. E ao seu nome pronunciar, alguém vou ajudar quando entender o que vou dizer. O meu Senhor é o caminho, vida e luz. Sei que não há um outro nome pra nos salvar. E ao proclamar que Ele é o caminho, com toda a fé, sei que Ele é vida e luz, gozo e paz, esperança sempre traz, puro amor, firme fé e bondade Ele nos dá. Vou me guiar pelos seus pés, pois o caminho sim Ele é. Pai Celestial, abençoe todos que estão assistindo e que o Senhor possa abençoar todos que estão em suas casas. Obrigado pela sua expiação, em nome de Jesus Cristo, amém.